Fala, meus amigos, aqui é o Gabriel Januzzi, e mais uma vez aqui para poder conversar com as pessoas sobre todas as medidas que estão sendo adotadas nesse período, né, triste que a gente está vivendo aqui, relativo a essa pandemia do coronavírus, e especificamente sobre os programas que estão sendo adotados para manutenção, né, dos empregos, para manutenção da renda, para manutenção das empresas. Então, hoje, especificamente, eu gostaria de falar sobre a medida provisória 936, que trata basicamente de duas possibilidades que estão à disposição, né, das empresas para que possam dar prosseguimento, conseguir sobreviver durante esse período. A medida provisória ela vai regulamentar a suspensão dos contratos de trabalho e também a redução da jornada proporcionalmente à redução do salário. Então, relativamente à questão da suspensão do contrato, hoje a lei, a medida provisória, na verdade, ela permite a suspensão do contrato de trabalho por um período de até 60 dias. Essa suspensão ela se dará mediante um acordo individual entre o empregado e o empregador, e durante o período em que perdurar a suspensão, o empregado ele receberá o valor que ele teria direito a receber a título de seguro-desemprego. Hoje esse valor está em torno de R$ 1.800, R$ 1.806. Então esse é o teto que o governo vai pagar para as pessoas, né, que tiverem seu contrato de trabalho suspenso. Lembrando ainda que para as empresas que têm um faturamento anual superior a R$ 4.800.000, essa suspensão do contrato ela tem uma regrinha um pouquinho diferente. O empregador ele vai ficar com a responsabilidade de pagar o valor equivalente a 30% do salário do empregado, e o remanescente, os 70%, ficarão de responsabilidade da União, mas claro, limitado ao seguro-desemprego. Então a União complementaria com 70% do valor a que aquele empregado teria direito a receber a título de seguro-desemprego. Outra coisa que é importante que se diga é que a medida provisória ela também prevê que, se porventura houver alguma fraude a própria medida, ou seja, a suspensão ela não se efetivar na prática, o empregado continuar trabalhando, ainda que remotamente, seja um trabalho home office, né, seja presencialmente, ficará sem efeito a suspensão do contrato. O empregador ficará responsável, primeiro, por pagar a integralidade do salário do empregado devido nesse período, além, né, das indenizações previstas na legislação trabalhista. Então ele pode ser, por exemplo, condenado a fazer a devolução do valor que a União arcou, né, a título dessa renda emergencial. Poderá sofrer também autuações, né, pelo descumprimento da legislação trabalhista, e se houver alguma previsão em acordo ou convenção coletiva gerando penalidades, também responderia o empregador por esses danos. Em relação à questão da redução da jornada de trabalho com a correspondente redução do salário, também foi a outra hipótese tratada na legislação. A medida provisória ela prevê que a redução ela pode ser de 25%, 50% ou 70%. O empregador que negociar essa redução, ele pagará os salários da seguinte forma. Vou dar uma hipótese aqui concreta para ficar mais inteligível. Vamos supor que um empregado que receba um salário de R$ 3.000, ele tenha uma redução de 50% da sua jornada. Então, com isso, o empregador ele fica obrigado a efetuar o pagamento de 50% do salário. Logo, ele pagaria R$ 1.500 dentro dessa remuneração de R$ 3.000. E os outros 50% seriam de responsabilidade da União, que pagaria o valor equivalente a 50% do que a pessoa teria direito a receber de seguro-desemprego. Então, hoje, dentro de um teto, né, do seguro-desemprego, como eu disse, de R$ 1.800, R$ 1.806, a União pagaria em torno de R$ 900 a título de complementação. Então, essa pessoa que recebe R$ 3.000, ela vai receber R$ 1.500 do seu empregador, mais 900 da União, teria a garantia de um salário de R$ 2.400 mensais, com a jornada limitada a 50%. Nessas duas possibilidades, tanto na suspensão do contrato quanto na redução da jornada com a redução do salário, ela pode ser feita por acordo individual. Há exceções, eu vou tratar delas aqui um pouquinho mais para frente, e o empregador ele tem que comunicar o empregado com 2 dias, 48 horas de antecedência, né, antes de iniciar qualquer uma dessas duas modalidades. Lembrando que ela fica suspensa ainda, seja pelo término, né, da data em que for estipulado, ou seja, se estipulou 60 dias de suspensão do contrato, a partir do 71º dia já está suspenso, volta às atividades normalmente, sem suspensão do contrato, seja também pelo afastamento, né, da declaração do estado de calamidade, ou ainda se o empregador resolver convocar
o empregado para retornar às suas atividades. Então, o contrato está suspenso. Se o empregador comunicar com 48 horas, o contrato passa a regressar, né, a ser válido, a estar ativo novamente. Em relação a essa questão da negociação individual ou coletiva, é importante que se diga que a medida provisória ela estabeleceu que todos os empregados que têm o seu salário até R$ 3.315, eles podem negociar individualmente com o empregador, ou aqueles empregados que recebam 2 vezes a mais do que o teto da Previdência Social e que tenham diploma universitário. Então, dentro dessas duas hipóteses, a negociação ela pode se dar de forma individual e ainda, independente do salário, pode ocorrer também na redução de 25%. Então, quem faz a redução da jornada de 25% com a redução proporcional do salário também é 25%, não precisa de negociação coletiva. Qualquer outra hipótese fica sujeita à negociação perante o sindicato. E um outro ponto que eu acho fundamental também a gente trazer aqui nesse momento é a questão da estabilidade no emprego. Dispõe a medida provisória de que o empregado que tem o seu contrato de trabalho suspenso ou que tenha a redução, né, salarial proporcional à redução da jornada, vai ter garantida a estabilidade que vai ser pelo mesmo prazo em que ocorrer a suspensão. Então vamos dar aqui a hipótese, o contrato de trabalho ficou suspenso por 2 meses. Esse empregado, então, além de não poder ser dispensado durante esse período, ainda vai ter mais 2 meses de estabilidade. Se houver, por exemplo, uma redução de jornada por 3 meses, 90 dias, além dele não poder ser demitido durante esse período, ele ainda vai ganhar mais de 90 dias de estabilidade. E se o empregador resolver rescindir o contrato sem justa causa durante esse período de estabilidade, vai ter que pagar as indenizações que estão previstas no artigo 10º, e aí há uma regra de transição, com as indenizações podendo variar de acordo com cada caso. Essas são as hipóteses tratadas na lei. É importante que se diga que, claro, trata-se de dispensa sem justa causa. Se o empregado der causa, né, a dispensa, for dispensado por justa causa, não há que se falar em estabilidade. E ainda, né, se o próprio empregado vier a pedir demissão. Nessas duas hipóteses não há que se falar em manutenção ou indenização, né, da estabilidade. Bom, tentei sintetizar, né, o que dispõe a medida provisória. É claro que a análise sempre deve ser casuística, porque cada empresa tem uma saída que seja mais adequada, né, para poder atravessar essa crise com a menor quantidade de danos e tentando garantir a maior parte dos empregos, mas a gente sempre fica à disposição, né, para fazer essa análise, sanar dúvidas e trazer conhecimento, né, informações aqui para as pessoas. Contem com a Januse Melo, pode fazer contato com a gente, né, pelo WhatsApp, pelo e-mail, por telefone, que a gente está sempre à disposição para esclarecer tudo que for necessário para as pessoas. Um grande abraço a todos e até a próxima.